Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Obrigado, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando nós adoramos o nome deste Deus, eu queria que você entendesse, igreja. Na verdade, nós entendemos isso. Que Ele é aquele que os cabelos são brancos como as neves, que os seus olhos são olhos como de fogo, que os seus pés são como bronze polido, e que Ele passeia no meio da igreja. É a este Deus que nós louvamos. Quando você diz: Santo, Santo é o Senhor, é este Deus que você louva. Eu queria que você abrisse a Escritura comigo. Eu queria dar continuidade aqui a uma palavra que nós iniciamos no sábado, no nosso culto de testemunhos e oportunidades. Eu queria hoje conversar com os irmãos sobre a oração. No Evangelho de João, capítulo 14, você pode abrir a Escritura, Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 14, nos versos 13 e 14. Os irmãos acharam? Amém? Glória a Deus! Então vamos aqui. Está escrito assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Eu queria que você abrisse agora comigo na primeira carta segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 5, nos versos 14 e 15, na primeira carta, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 5, nos versos 14 e 15. Amém? Capítulo 5, versos 14 e 15. Está escrito assim: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhes fizemos. Os irmãos podem assentar em nome de Jesus. Em um mundo triunfalista como o nosso, e o triunfalismo ele não é um fenômeno que acontece só na igreja. O triunfalismo é um fenômeno da nossa geração. Uma geração que quanto mais poderosa vai ficando, mais ela vai se posicionando contra o fracasso. O que significa a palavra triunfalismo em si? É na verdade uma ideologia que exige de nós que nós avancemos sempre vencendo em tudo. Quando nós colocamos isso dentro da igreja, a maioria dos pregadores que utilizam essa doutrina anticristã do triunfalismo, eles colocam, eles descontextualizam textos bíblicos como este que eu li aqui para vocês. Eles descontextualizam isso e eles colocam o ser humano com um poder, um superpoder, onde faz com que Deus seja apenas um gênio da lâmpada. Entretanto,
Quando muitos de nós, quando a gente começa a abrir os olhos da igreja contra as doutrinas triunfalistas, que é aquela doutrina diabólica, que é onde Jesus leva Jesus até o pináculo do templo. O triunfalismo é justamente essa doutrina. É aquela doutrina que coloca Jesus ali no pináculo do templo, e aí diz para Cristo: se tu és o Cristo, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui, porque está escrito que os anjos te sustentarão. E nessa doutrina, Cristo olha para o diabo, que utilizou uma palavra bíblica, que utilizou uma frase bíblica descontextualizada, e vira para ele e diz o seguinte: não, mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. O triunfalismo, de modo bem simples, faz com que um monte de pessoas sendo enganadas por coaches, sejam eles coaches da fé ou sejam eles coaches do mundo secular, faz com que as pessoas elas sejam enganadas e comecem a fazer aquilo que na verdade lhes trará destruição. É algo diferente da oração do justo, que é poderosa em seus efeitos. É algo diferente do que a Escritura nos conclama. E a primeira coisa que eu quero te dizer aqui, e isso eu falei aqui no nosso culto de oportunidades e de testemunhos, eu falei que a maioria de nós hoje tem perdido a capacidade de confiar em Deus plenamente quando se ora, porque na verdade nós vivemos em um tempo onde o engano, onde a mentira, onde as inverdades se tornaram a regra de todas as nossas relações. Quem aqui já foi enganado alguma vez? Levante sua mão. Então você não está sozinho. Você não está sozinho neste mundo. Este mundo, ele jaz no maligno, e todas as relações que acontecem neste mundo, isso eu falava no culto de testemunhos e oportunidades, todas as relações que acontecem nesse mundo, elas estão baseadas normalmente em algum tipo de troca, porque na verdade é a troca que estabelece alguma relação de reciprocidade. Ou seja, se eu vou comprar este celular, é necessário que o produtor deste celular, o fabricante deste celular, me garanta que ele seja duradouro para que eu possa pagar, para que eu possa dar a contrapartida. E as nossas relações humanas se estabelecem sempre nesta reciprocidade, que dentro do princípio do direito civil, da vida civil, é chamado de o princípio da boa-fé. Agora, quando nós adentramos no Evangelho, o fator é que primeiro, quando nós passamos a confiar no poder de Deus para fazer algo em relação a nós, a primeira coisa que nós temos que retirar aqui é a tentativa de barganha e de troca, porque não existe da nossa parte nenhum tipo de contrapartida. O primeiro fator é esse. Como Jadson disse aqui enquanto ele ministrava, enquanto ele trazia aquela palavra introdutória, tudo nós foi dado a partir da graça, por graça, é decorrente da graça e é de graça. Quando você entende isso, que não existe troca, você para de querer barganhar enquanto você ora, porque não há nada que você possa oferecer. Mas a realidade é que Ele já nos tem dado tudo. E quando você se coloca diante dele, a relação de confiança tem que ser uma relação de confiança absoluta. De que modo? Primeiro fator, e eu dizia isso quando a gente estava aqui no culto de testemunhos e oportunidades, eu dizia o seguinte, que lá no céu nunca houve uma mentira sequer. Lá no céu nunca houve engano. Lá no céu não existe a possibilidade de mentir. Se existe uma coisa que é impossível para Deus, é Ele mentir.
Então, quando Ele vem e te entrega promessas, quando Ele vem e te entrega esta palavra, que aquilo que você pedir em meu nome, eu vos farei, pode ter certeza que isso é verdade. Isso é a mais pura verdade, e não se baseia, você não precisa, e eu dizia isso, confiar na promessa, mas você precisa tão somente confiar em quem te fez a promessa, porque para Ele, a Ele é impossível mentir. Mas entra a grande questão: por que nós oramos e nós não recebemos? E se nós oramos e não recebemos, o que está acontecendo? O que a nossa oração nos está dizendo? Quando nós oramos e nós não recebemos. Eu queria que você, nesse verso 14 de 1 João capítulo 5, você entendesse esta palavra. Esta é a confiança que temos nele. Entenda uma coisa: confiança que temos nele. Nele que é absoluto em verdade. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E aí ele volta no versículo 15, dizendo o seguinte: e se sabemos que Ele nos ouve, nós temos a confiança que Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, se pedirmos alguma coisa, e se sabemos que Ele nos ouve, sabemos em tudo que pedimos, se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhes fizemos. Ou seja, se Ele já te ouviu, significa que Ele já te concedeu. Olha isso. Parece uma pregação triunfalista, não parece? O que eu estou trazendo aqui. Se Ele já te ouviu, é o que a Escritura está dizendo, significa que Ele já te concedeu. Porque Ele concede a partir do momento que Ele ouve. E aqui a Escritura está dizendo, está utilizando o advérbio tudo. Tudo que Ele ouviu a igreja pedir, Ele concedeu à igreja. Então eu tenho a seguinte questão para colocar diante de você: se porventura você não recebeu, significa que Ele não ouviu. Significa que Ele não te ouviu. Porque se Ele te ouviu, Ele te concede. Em tudo o que Ele ouviu será concedido. E a grande questão é essa. E aí a igreja precisa fazer uma reflexão voltada para si, para entender o que eu devo fazer para que a minha oração seja ouvida. E aí parece que eu estou desdizendo o que eu disse lá atrás, porque eu disse que nós não temos nada a entregar, mas o que nós temos que entregar, ainda assim, apesar de não termos nada em contrapartida, primeiro fator, nós precisamos entrar diante dele em confiança. Entrar diante dele em confiança. E a partir do momento que você entra diante dele em confiança, automaticamente começa a haver uma conexão entre a mente dele, a mente do Senhor. Como Paulo falou, quem conheceu a mente do Senhor? Mas lá em Coríntios ele vai dizer: mas vós tendes a mente de Cristo. A mente dele se conecta com a sua, no intercurso de vontade, onde a vontade de Deus passa a ser percebida, compreendida por você, te transformando, te moldando e te fazendo agora pedir de modo correto. Tiago, no capítulo 4, ele vai dizer o seguinte: que nós pedimos e pedimos e não recebemos, porque nós pedimos mal. E o que é pedir mal? Primeiro fator,
é pedir para atender os nossos próprios prazeres e deleites. Se em nós, Paulo ele vai dizer o seguinte: vós tendes a mente de Cristo. Ele utiliza a palavra Cristo como ungido de Deus. Ele não coloca sobre nós dizendo, vocês têm a mente de Deus, mas Cristo não é Deus? Sim, só que Paulo utiliza a palavra Cristo, porque ele queria te dizer algo, para além do ter a mente de Deus, do significado de ter a mente de Cristo. Porque todos nós precisamos nos tornar segundo a estatura de Cristo. E Cristo significa propósito, Cristo significa vocação, Cristo significa sacrifício, Cristo significa entrega, Cristo significa deixar de querer que os teus caprichos sejam realizados. Ter a mente de Cristo significa você deixar de querer ser o protagonista de todas as coisas. A maioria de nós, os nossos pedidos se baseiam no nosso egoísmo e na nossa arrogância, na nossa necessidade de sermos reconhecidos. Olha o pedido da mãe de Tiago e de João. Vai até Jesus e faz um pedido: Senhor, quando entrares no teu reino, coloca um dos meus filhos à tua direita e o outro à tua esquerda. Que isso? Tá de brincadeira? Olha a formatação dos nossos pedidos. Uma igreja que começa a se submeter, que começa a entender o que é a mente de Cristo, essa igreja vai entender primeiramente que o que mais importa nessa vida não é a tua salvação. O que mais importa nessa vida não é a salvação da humanidade. O que mais importa nessa existência é a glória de Deus. Quando você entende que isso é o que Cristo está dizendo, que tudo o que pedires em meu nome, eu vos darei, para que em mim Ele seja glorificado. Você entende primeiramente que os teus pedidos precisam se focar na glória de Deus e não na tua exaltação pessoal. É necessário que você desapareça e que o desejo e a oração da igreja seja que Ele apareça para esta geração, e esta geração caia como morta, assim como foi João na revelação do Apocalipse, assim como foi com Isaías, assim como foi com Ezequiel, para que essa geração seja derrubada, destruída no seu egoísmo, na sua arrogância, na sua petulância, na sua necessidade de ser reconhecida, para que a face de Deus se manifeste e para que nós caiamos como mortos diante do poder e desta glória. A nossa oração é para que a glória dele apareça e que a gente desapareça, que nós sejamos ocultados, ofuscados. Quando você entende isso, os teus pedidos passam a sair da condição de atender os seus prazeres, os seus deleites pessoais, e a tua oração começa a se manifestar em poder, sendo respondida sempre para a glória de Deus. E de que poder eu estou falando? Quando Jesus diz: tudo o que pedires em meu nome,
tudo o que pedires em meu nome. Eu quero que você entenda o que significa esta palavra. Quem aqui já viu uma procuração pública? Quem já viu? Quem já leu uma procuração pública? Uma procuração, ela dá poderes ao mandatário, ao outorgado, de agir em nome do outorgante. No passado, um rei utilizava um anel, e quando ele selava, dando determinados poderes a um mandatário específico, esse mandatário, onde quer que ele chegasse, ele tinha o poder de cumprir, de falar em nome do rei. Quando você entende a responsabilidade que recai em se pedir em nome de Jesus, significa que Ele está dando uma procuração com o seu nome nela como outorgado. Ele sendo o outorgante, aquele que concede o poder, para que você, no nome dele, faça, peça, deixe de fazer. E por isso que a oração do justo é extremamente eficaz. É por isso que a oração do justo pode muito em seus efeitos. É por isso que, estando à frente da porta formosa, aparece um paralítico diante de Pedro, e ele diz: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, apresenta a procuração, eu te digo, levanta-te e anda. E ele andou. E quando depois inquirido perante o sinédrio, sendo homem indouto, sendo homem inculto, e eles lhe perguntam: mas como que você está fazendo isso? Ele entrega a glória a quem a glória é devida. Ele não quer que o nome dele apareça em nada. Ele deseja que o nome de Jesus seja glorificado. Eu desejo que a nossa nação seja impactada pela voz profética do Senhor, que testemunhas tais como aquelas do Apocalipse, elas apareçam e possam profetizar contra esta geração. Mas sabe o que normalmente a gente quer? Não, eu que quero ser o profeta usado, eu que quero ser a voz do que clama, só isso. Eu que quero ser o protagonista disso. Quando você ora, o primeiro fator que você tem que entender: você deseja que se cumpra a vontade de Deus, independente de ser a partir de você ou não a partir de você. Quando Martinho Lutero, ele se levanta no passado para trazer a reforma protestante, ele era um homem que, vou dizer para vocês, o cara não era pouca coisa não, o cara era durão mesmo. Para aguentar o rojão de saber o que aquilo significaria, o número de pessoas que morreriam através daquilo ali, de toda a perseguição que ele enfrentaria, a vida dele sendo colocada em risco, o cara enfrenta tudo aquilo. Mas eu posso dizer para vocês, enquanto tudo aquilo acontecia, eu tenho convicção que existem um monte de pessoas que anonimamente estavam orando para que as coisas acontecessem, ainda que eles não fossem o nome a aparecer, ainda que eles não fossem a pessoa a aparecer. Se você não entende isso, eu posso dizer, você vai passar o resto da vida querendo que a tua oração seja respondida, e ela nunca será respondida. Mas no momento que você entende que o que importa é que o nome dele seja glorificado, que a vontade dele se cumpra, independente de você estar ou não estar, independente de ser na ICAD ou não ser na ICAD, independente de ser um destes ministros aqui ou não ser um destes ministros, quando você entende que importa é que a palavra
palavra dele se cumpra, que a vontade dele se cumpra, que a promessa dele se cumpra e que o nome dele seja glorificado, e você simplesmente se coloca a orar. Em algum lugar ele levanta algum Elias, em algum lugar ele levanta algum Eliseu, em algum lugar ele levanta alguém para fazer machado boiar, para fazer o céu parar, para fazer o sol parar, para fazer o sol voltar uma hora, a terra retornar na sua rotação. Ele faz acontecer. Quando você ora para que a cura aconteça, não precisa que seja você aquele que impõe as mãos, mas você tem que orar também dizendo: eis-me aqui, se quiser me usar. Porque às vezes o Senhor quer usar você, mas a realidade é que quando nós chegarmos no céu, nós vamos ver uma multidão de anônimos que foram colunas daqueles que tiveram o seu nome famoso entre os cristãos. E a principal das orações é a oração que acontece no secreto. É aquela oração que a maioria das pessoas nem fazem ideia, e retorno a vocês dizendo: é necessário que você tenha confiança de que Ele pode fazer. Ele pode fazer surdo ouvir? Pelo amor de Deus. Ele pode fazer um paralítico andar? Pode. Nos nossos dias, pode. Ele tem poder para batizar com o Espírito Santo? Tem. Ele tem poder para erguer profetas e profetisas do Senhor? Tem. Ele tem poder para erguer servos de Deus de onde você menos espera, homens que são de palavras lentas, vagarosas ou difíceis. Ele tem poder para levantá-los como libertadores do seu povo. Mas é necessário que a igreja aprenda a orar, saindo dessa visão, no mundo onde está totalmente voltado para a autoimagem, um mundo onde tudo é uma selfie, é uma selfie, é uma selfie, no mundo onde tudo a gente quer de alguma forma se aparecer. É difícil uma igreja que se levante para dizer: não, eu quero diminuir para que tu cresças. É difícil que se erga uma igreja para dizer: Senhor, se não for me usar, não importa, mas importa que o teu nome seja glorificado e que a tua vontade se cumpra. Moisés teve essa visão. Moisés sabia que a promessa de Deus se estabelecia sobre aquele povo. E Moisés, ele compreendia qual era a vontade de Deus. E quando Deus, ele vira e diz: ah não, Moisés, esse povo está muito difícil, quer saber? Eu vou apagar esse povo e vou constituir uma nova nação a partir do teu nome. Moisés sabia o que significava a vontade de Deus, e ele diz: Senhor, então risca o meu nome. Tira o nome Jordânia, tira o nome Divino, tira o nome Marcos, tira o nome Jades, tira o nome Meire, tira o nome Bruno, tira o nome Bernardo, risca. Mas que a tua vontade se cumpra. Vocês entendem a capacidade que Cristo, o que Cristo fez no cumprimento da vontade dele, da vontade de Deus? Até que ponto ele chega nas implicações do cumprimento da vontade de Deus? Ele se vê completamente desamparado, esquecido, para que a vontade de Deus se cumprisse. Porque para Cristo não importava
Igreja do Senhor, se nós desejamos um avivamento, se nós desejamos um avivamento tal qual aconteceu no tempo dos Morávios, onde alguns deles, sabendo que haviam escravos que ainda não tinham sido alcançados pelo nome de Jesus, se vendiam como escravos para poder pregar o evangelho a escravos. Hoje o que a gente conclama é liberdade em cima de liberdade. O mundo se arma, ataques estão acontecendo para que o mundo possa viver debaixo de liberdade, mas no que eu aprendi do evangelho é que outros se fizeram escravos para que os escravos pudessem ser livres, livres nas suas mentes, livres nas suas consciências, livres no amor, livres na paixão, livres na devoção, livres na entrega, livres na ousadia de dizer: eu posso adentrar o Santo dos Santos, porque eu sei que Ele me ouve. Se uma igreja entender isso, o que é pedir para que um paralítico se levante? O que é pedir para que um cego volte a ver? E as conversões que acontecerão através disso, de uma igreja que decidiu que não é em nome de nenhum de nós, em nome da ICAD, mas que é sempre em nome de Jesus o Cristo. Uma igreja que entende que ela ataca e conspira contra o nome de Deus quando vive de modo egoístico. 1 Coríntios 11, aquele texto sobre a Santa Ceia. Eles passavam a se reunir, cada um levava o seu pão e comia o seu pão, sendo que o grande objetivo da Santa Ceia nunca foi comer o pão, mas foi o partir o pão, foi o partilhar, foi o entregar. Uma igreja que reconhece isso, uma igreja que reconhece isso, modifica a sua forma de orar. Quando você ora para o enfermo, você ora com total confiança no Senhor. Mas dificilmente você passa a pedir as questões que são suas. Você ainda vai pedir coisas para si, mas você vai notando que existem coisas que são tão mais importantes do que coisas para si. Uma igreja que entende isso, ela entende que se os nossos olhos se fecham aqui, a gente já entra na dimensão da eternidade. A gente entende que esse mundo não é barreira para nada. E eu disse lá no começo que o grande objetivo da igreja do Senhor, o primeiro objetivo não foi a salvação de almas, mas eu sei que através da salvação de muitas almas o nome dele é glorificado também. Então, se eu coloco a glória dele como sendo o foco, como sendo o alvo, como sendo o objetivo da minha vida, do meu respirar, do meu comer, do meu viver, do meu trabalhar, do meu agir, do meu ir para a direita, do meu ir para a esquerda, do meu pensar, do meu caminhar, do meu fazer, quando eu entendo tudo isso, a glória dele passa a se manifestar em tudo em que a minha vida toca.
porque nós passamos a resplandecer a glória dele, como eu preguei em alguns cultos atrás, que na nossa face a glória dele vai se resplandecendo mais e mais, de modo crescente, até que uma hora, quando olha para a minha face, quando olharmos para a tua face, quando olharmos para a face da igreja, nós veremos apenas a face de Deus. A Escritura diz que a criação, o cosmos, geme como que com dores de parto, pela manifestação dos filhos da glória de Deus. Se a tua oração parar de ser uma oração egoísta, e eu diria mais, quem aqui tem desejo de prosperar financeiramente? Eu não estou dizendo que é um desejo ruim, não. Quem tem desejo de ter condição de trazer segurança para a tua família, segurança financeira? Mas isso, eu digo para você, não está muito nas mãos de Deus, não. Está mais nas suas mãos. Se discipline, estude, busque, que você vai alcançar. Se coloque em disciplina, que você vai alcançar estas coisas. Mas existe algo que extrapola, que transcende estes desejos que são tão pequenos nossos, que é o desejo de que Ele seja glorificado. Quando nós oramos assim, eu posso dizer para você que a primeira coisa que acontece é que Ele passa a te ouvir em tudo o que você pede. E você se lembra do que está escrito? Se Ele te ouve em tudo o que você pede, Ele vai o quê? Fazer tudo o que você pede. Lembre-se disso, igreja. Se nós não estamos recebendo, é que nós não estamos sendo ouvidos. E se não estamos sendo ouvidos, é que não estamos sabendo pedir. E se não estamos sabendo pedir e por consequência não estamos recebendo, nós não estamos glorificando o nome dele. Sobre a igreja repousa a responsabilidade de glorificar o nome dele a partir do que a igreja pede e recebe. Porque o nome do Pai é glorificado no Filho a partir do momento que Ele te concede. Eu queria que você se colocasse de pé. O que eu mais desejo é que as orações dessa congregação todas sejam ouvidas, porque é isso que a gente precisa. Muitas orações ouvidas desta congregação vão se cumprir, mesmo nós não estando aqui mais, porque muitos dos seus servos oraram por coisas que eles não chegaram a ver, mas se cumpriram. O que eu quero é que a nossa congregação aprenda a ser ouvida diante de Deus. É só isso. Aprenda a ser ouvida, sem egoísmo, sem arrogância, sem a necessidade de aparecer, sem nada disso. Que apenas aprenda a ser ouvida. Porque ser ouvido no ambiente da eternidade significa ver, significa ter o seu pedido atendido. Senhor Jesus, quem nós somos diante de Ti, Senhor? Me perdoa, Senhor, porque por conta da minha incredulidade, por conta
da minha dissonância com a tua vontade. Grande parte das minhas orações sequer têm sido ouvidas por ti, Senhor. Mas, Senhor, se há uma única oração, Pai, que nós desejamos que seja ouvida, é que o Teu nome seja glorificado. Seja glorificado. Que a Tua face se manifeste no meio desta geração, deste tempo, nos derrubando, nos fazendo cair como mortos. Eu te peço também, Jesus, que enquanto a Tua face se manifesta, que a Tua igreja se prostre em humildade diante do Teu poder, e que o Senhor seja glorificado no meio desta igreja que fala e que pede e que ora em Teu nome. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar na consciência de que somos filhos, porque Tu és o nosso Pai. Na consciência de que o Teu nome é santo e santificado é no meio dos Teus. Que a Tua igreja caminhe em santidade, retire, purifique a Tua igreja, que haja santidade no meio dos Teus, que a Tua igreja pare de viver na promiscuidade, onde brinda com o pecado, onde faz alianças com o ego e com a serpente, com a antiga serpente. Que a Tua igreja de fato se apresente diante de Ti com vestes puras, sem máculas, sem as máculas das ilusões deste tempo presente, que tentam o tempo todo nos desfocar do que realmente importa, que é nós estarmos com a nossa consciência na eternidade, que nós arranquemos de nós essa necessidade de sermos glorificados. Que a Tua igreja se humilhe, que a Tua igreja se humilhe diante de Ti. Que a Tua igreja não seja aquela que o Senhor está do lado de fora batendo, tentando entrar, mas que seja aquela que permite que o Senhor entre e que permite que o Senhor ceie. Esse é o nosso pedido, Senhor. A partir daí, todo o resto se torna apenas um detalhe. Depois que a igreja entende o poder do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e que a igreja entende que nós existimos para glorificar a Deus, todo o resto acontece. E que a Tua vontade se manifeste, Senhor, independentemente da ICAD, independentemente deste ministério,
independentemente de nós. Mas se for da tua vontade também, nós estamos à disposição para que tu cumpras através de nós. Que toda arrogância seja posta por terra. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Pai, e que o teu nome seja glorificado enquanto nos concede isso. Amém, amém, amém. Pastor Divino, para dar as bênçãos, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.